não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Tem pessoas, minha gente, que tudo que os caras escrevem e falam na vida, tudo, praticamente tudo, é só isso. Então eles pegam uma analogia e transformam numa identidade lógica. Obras completas do Dr. Emir Sader. Todo argumento que o Dr. Emir Sader usa é abuso do sentido de uma palavra para fazer uma analogia para ser uma identidade. No Brasil, praticamente todos os opinadores públicos, quando eu falei outro dia num artigo, eu falei da lógica brasiliensis, a gente vai no princípio, vários princípios da lógica brasiliensis. Um deles é esse. Uma analogia é uma identidade. O outro princípio é uma conjetura invalida um fato. Você cita um fato, o fato não convence muito, mas o outro jeito fala, mas e se? Pronto. O e se fica valendo mais do que o fato. Então, tem vários princípios. Eu acho que realmente é uma... Como em toda psicose, você tem um sistema lógico organizado. Psicose é um sistema lógico de você feito para você se enganar sempre. Né? E eu acho, depois de ter observado durante mais de 20 anos, esses modos de argumentação que são comuns e correntes no Brasil, eu acho que é possível sistematizá-los. Falar, aqui nós podemos fazer um tratado, né, da lógica psicótica brasileira. Só funciona no Brasil. Aqui, se o sujeito quer enganar as pessoas, ele tem que enganar mentindo para as pessoas, falsificando os fatos. Né? Porque a lógica ele não consegue falsificar. A lógica, todo mundo... Aqui a molecada é treinada em debates desde a escola. Eu muito afiado nessas coisas. Então você não engana eles facilmente. Agora, por exemplo, que você quer enganar os americanos, então você tem que comprar a mídia inteira e dizer, olha, vocês não noticiam esse fato ou noticia trocado. Para quê? Porque para dar às pessoas a premissa errada. Porque eles só vão tirar a conclusão errada se eles tiverem a premissa errada. Pensar eles sabem. Agora no Brasil não precisa. Você dá a premissa certa e coloca uma conjetura. Pronto, o sujeito segue a conjetura. Eu não estou brincando, parece piada, mas não é. A realidade virou. Aliás, a piada vira realidade no Brasil. Né? Então, quando agora não tem essa coisa que a Secretaria de Educação estão recomendando, que se tiver um garoto traveco, ele deve ser chamado pelo seu nome social. Né? Então, como é que você chama? Olavo? Não, agora eu me chamo Violeta. E vocês tudo me respeitem. Eu digo, muito bem. Nós sabemos que o fato do sujeito imaginar que é mulher, eu queria ser mulher, não o transforma em mulher. Nós sabemos disso. Mesmo que ele faça uma cirurgia de mudança de sexo, né? Isso não vai transformar em mulher. Ele não vai ser uma mulher no sentido anatomofisiológico pleno. Ele vai ser uma coisa que se parece. Então, é uma coisa que está na imaginação do sujeito. Claro que a imaginação tem um poder imenso. O cara começa, né, a imaginar que ele é um tomate. Vai ser difícil convencer que ele não é. Agora, por que esta fantasia de sexo deve ter um poder autoritativo maior do que qualquer outra fantasia? Por exemplo, se eu fantasio que eu sou
Napoleão Bonaparte. O Júlio César. Eu tenho que ser chamado pelo meu nome social de Júlio César? Ou Napoleão Bonaparte? Não. Por que só a fantasia sexual? Por que não qualquer outra? Por exemplo, eu me convenci de que eu sou uma jaca. Agora você tem que me chamar de jaca, pô. Senão você está me insultando, está violando minha identidade. Quer dizer, é claro que quando um assunto desse se torna chega ao ponto de ser objeto de discussão pública, é porque todo o instinto, na verdade, já acabou. Quer dizer, nós estamos no pleno reino da fantasia. E o resultado da discussão, pensando bem, pouco importa. Nós aqui, por exemplo, no estado do Maine, conseguimos vencer o casamento gay. Eu digo, mas isso é uma vergonha, meu filho. O problema não é você vencer o casamento gay, o problema é você ter tido que fazer isso. Porque você imagina quanta estupidez o cérebro humano é capaz de inventar para tomar o seu tempo e você vai ser obrigado a discutir cada uma, juntar dinheiro, fazer a campanha, eleger um candidato. Mesmo que todas essas propostas fracassem, elas já terão esgotado você até o fim. Terão habituado você a discutir o indiscutível. Terão estupidificado você até o último. Então, é aí também que nós vemos que o preceito das discussões democráticas, ele falha miseravelmente por ignorar aquela advertência de Aristóteles, que vamos dizer, o primeiro grande codificador da arte da discussão, no livro dos Tópicos, onde diz o seguinte: você não pode discutir com quem ignora os princípios da argumentação. Agora, se você é obrigado a discutir se o sujeito ignora os princípios da argumentação, você não pode discutir com ele. Você pode fazer duas coisas com ele. Você pode tentar ensinar alguma coisa para o cara, ou se ele não for ensinável, você pode usar aquele sujeito como o Dr. Charcot usava, né, as histéricas, para mostrar para a plateia como eram malucas. Entendeu? Olha, eu vou falar aqui uma palavra, essa mulher fica paralisada imediatamente. Eu digo para ela, você não pode andar mais. Pronto, ela para na cadeira. Vocês estão vendo como é doida? Então, você pode usar essa pessoa, né? Se você vê que ainda tem alguma chance de recuperação, você pode tentar ensinar. Ou você pode usar como mostruário. Eu, praticamente, em todos os casos, eu nunca acreditei que eu pudesse ensinar alguma coisa ao Dr. Emir Sader, ao Rodrigo Constantino, etc. Então, eu só fiz o que o Dr. Charcot faz. Está vendo como é maluco? Certo? Então, há anos eu estou coletando esse mostruário da lógica brasiliensis, e o pessoal imagina que eu estou discutindo com eles. Eu falo, mas eu não posso discutir com eles. Isso é impossível. Não dá realmente para discutir, porque discussão pressupõe um objeto, uma questão clara, que será compreendida igualmente pelas duas partes, e onde haja duas respostas divergentes. Se o sujeito não compreendeu nada da questão, né, e, mais ainda, se o que ele está dizendo expressa apenas uma deficiência de percepção dele, não há discussão. O que pode haver é ensino, psicoterapia, ou, ao contrário, uma exemplificação de uma doença mental. E praticamente tudo que eu escrevi no Imbecil Coletivo e artigos similares é tudo isso aí, é mostruário de loucura. Não há discussão alguma. Nesse sentido, até o Dr. Emir Sader tem razão de dizer que ele jamais discutiu comigo. Dizer, ele discutiu comigo, eu é que não discuti com ele. Eu apenas mostrei como era maluco. Então, gente, vocês precisam ver o seguinte: vocês estão num meio social, mas muito mais baixo, mesquinho e estúpido do que vocês mesmos imaginam. A quantidade de gente burra que está nos altos postos no Brasil é uma coisa monumental, monumental. E mesmo quando você vê pessoas que demonstraram alguma capacidade, por exemplo, de vez em quando eu leio alguma tese universitária brasileira, eu sempre acompanho o que está se fazendo em filosofia no Brasil, eu procuro até onde é possível, né, através de publicações, a gente sabe o que eles estão produzindo nas universidades. Às vezes você vê uma pessoa de talento, né,
Eu digo, bom, mas você tem o talento para você tratar de uma determinada questão filosófica em nível acadêmico, não significa sequer que você é inteligente. Muito menos significa que você está habilitado a tratar da realidade no que quer que seja. Isso aí demanda muito mais do que talento, gente. Isso aí demanda anos e anos de uma consciência da sua presença real no mundo e responsabilidade pelo que você fala. Não é do que você fala em classe, é pelo que você fala na sua casa, fala para sua mulher, fala para o seu filho. Você observar as consequências das suas ações ao longo de muito tempo. Tudo isto é para a gente conseguir fazer com que o nosso instinto da verdade se sobreponha aos instrumentos que a mente tem para pensar. Se sobrepõe à imaginação, se sobrepõe à lógica e assim por diante. Mas, em geral, esses instrumentos eles têm uma dinâmica própria. A imaginação, por exemplo, ela imagina as coisas sozinha. Você não precisa forçar muito a imaginação, ela funciona. Você dorme e está lá imaginando coisa. A lógica também. A lógica é um processo mais ou menos mecanístico que se repete. Em geral, essas dinâmicas da mente humana, elas têm mais poder sobre o indivíduo do que o seu instinto da verdade. Principalmente quando esses mecanismos são alimentados e sustentados pela educação, ao passo que o instinto da verdade não é. Então, aonde que você vê em alguma universidade você ensinar o instinto da verdade para as pessoas? Não tem. Elas vão ter experiência disso, por exemplo, na psicoterapia. Onde se você não aprender a ser sincero com você mesmo, você não vai curar. Então aí você tem uma espécie de experiência limite. Tu pode fazer, estou fazendo psicanálise faz 32 anos, estou tão ruim quanto antes. Eu falo, bom, tudo lá, o jogo inteiro depende de você ser capaz de contar a sua história como realmente aconteceu. Se você não faz isso, meu filho, dançou. Mas nós sabemos como isso é difícil. Agora, é difícil você contar a história como realmente aconteceu. Eu digo, muito bem. Mas você sabe quantas pessoas confessam e comungam na igreja? São milhões. E o que vale essa confissão? Você não é capaz de confessar para você mesmo, como é que você vai confessar para Deus? Nós sabemos, vamos dizer, que a confissão formal feita no confessionário para um padre é apenas um resumo da confissão verdadeira feita a Deus. Quer dizer, daquilo que você fala para o sacerdote, existe toda uma intencionalidade interior que você não seria capaz de verbalizar, mas que você supõe, e supõe corretamente, que Deus está percebendo. Quer dizer, eu não consegui explicar tudo para o padre, nem dava, tem uma fila de 30 pessoas esperando, e a própria igreja manda você não ser detalhado, manda você ser como é que se diz? Sintético, tá certo? Então, eu não disse para o padre tudo o que estava na minha alma, mas eu falei o resumo simbólico daquilo e Deus sabe a coisa inteira. A confissão é baseada nisso. Agora, eu vejo todas essas pessoas supostamente religiosas no Brasil, católicos como protestantes, que tão logo eles entram na igreja, a igreja serve para eles um porrete para condenar os pecadores. Eu vi outro dia uma discussão entre o pastor Caio Fábio e o pastor Silas Malafaia, eu fiquei horrorizado. Porque cada um dizia assim, eu não dou ouvidos a adúlteros. Eu digo, não. E é você mesmo. Quer dizer, cada um tentando mostrar, eu sou puro. O outro é um pecador. Falei, mas meu Deus, que mentira terrível. Primeiro, você tem certeza do adultério dele como você teria do seu próprio? Se eu cometo eu sei que eu fiz. Agora o vizinho não, eu sempre ouvi falar.
Só tem um sujeito adúltero que nós podemos conhecer de fato, somos nós mesmos. Nem a nossa mulher sabe. Ela pode supor, tá? Mas você sabe o que você fez. Então, quando o sujeito entra na igreja, veste a camiseta e já sai condenando os pecadores, é porque ele já perdeu o instinto da verdade. Né? Eu hoje sei que a maior parte dos cristãos, assim, quando eles ficam mais indignados, né, de saber que o garoto se trancou no banheiro para tocar uma, né, eles ficam indignados. Mas quando vê esse negócio da Farc, 50 mil brasileiros morrendo por ano, eles não falam nada. Por quê? Porque o que eles entendem por pecado é a listinha, o formulário. Não é o senso verdadeiro. Eu fico, cada pecado que eu cometo, e eu vou confessar para Deus, né, eu tenho um trabalho miserável para eu obter a certeza que eu não estou exagerando o negócio. Quer dizer, às vezes, a pior característica a característica mais iminente do seu pecado é a tremenda banalidade dele. Quer dizer, você fez pela trilionésima vez aquela porcaria que todo mundo já fez, né? E você está lá agoniado por causa daquela coisa, né? E você faz um drama, né, para Deus, que já sabe que você fez tudo aquilo, já viu todo mundo fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Eu digo, bom, a gente tem que tentar dar a medida certa. Né? Eu costumo pedir perdão a Deus da minha banalidade, da minha vulgaridade, do meu pouco valor. Eu falo, eu não valo nada, isso aqui é um monte de merda, desculpa o perdão da palavra. Eu não sei porque tu presta atenção em mim, eu não consigo entender, porque eu mesmo não prestaria. É como dizer, desculpa tomar o seu tempo com essa coisa. Eu sei que eu tenho um tempo infinito, mas cada bilionésimo de segundo de Deus é infinitamente precioso. Então, eu sei que todo esse processo interior, da confissão, ele é muito mais complicado do que as pessoas podem imaginar. Mas eu vejo que a maior parte desses cristãos, né, pastores, padres, etc., eles têm uma visão totalmente coisificada do negócio. Que é uma imoralidade. Por exemplo, há muitos anos eu vou tentando entender os mandamentos um por um. Entendeu? O primeiro mandamento diz amar a Deus sobre todas as coisas. Veja que coisa, é sobre todas as coisas. Quanto mais do que as outras coisas, você não sabe. Né? Então, eu amo aqui, tá aí, eu amo a Roxane, amo a Leila, tá, mas é para amar Deus mais. Quanto mais? Onde termina esse mais? Né? Não é um negócio quantitativo definido. Né? Então, é o quê? É um mais que está sempre crescendo. Então, é o que o Mário Ferreira dos Santos chamava tímese parabólica. Né? Quer dizer, é uma avaliação que funciona como uma parábola. Né? Ou como uma assíntota, uma curva que vai chegando, mas não chega. Então, isso quer dizer que essa noção de amar a Deus sobre todas as coisas é eminentemente uma noção escalar. Não é uma coisa que tem dois andares. Aqui está as coisas, aqui está Deus. Fala, não, você sabe muitas coisas, mas Deus termina onde? Então, eu entendo que o senso de hierarquia, eu posso estar errado, eu não sou um teólogo, não sou bispo, não sou cardeal, não sou pastor protestante, não sou coisa nenhuma, estou apenas um idiota que está aqui tentando pensar, tentando me livrar dos meus próprios pecados, tentando achar um pretexto para Jesus Cristo me perdoar no juízo final. Então, eu entendo que esse senso de hierarquia é inerente ao primeiro mandamento. Ele é o próprio primeiro mandamento. Quer dizer, como dizem os americanos, first things first. As primeiras coisas primeiro. Então, o pecado material que você fez, às vezes ele é o resultado de pecados espirituais que você vem cometendo há 30 e tantos anos que você nunca percebeu.
Quer dizer, você está mentindo para você mesmo, mentindo para Deus, faz 32 anos, e daí um dia você faz uma besteira, que é resultado daquilo. Qual dos dois você vai confessar primeiro? Se você vai confessar o material, você já está escondendo a sua realidade, você está perdendo esta grande chance. Porque, olha, eu digo, você abrir seu coração para Deus é uma grande chance, é uma coisa, é muito bom, entendeu? Você está perdendo essa chance da confissão. Então, eu estou dizendo tudo isso porque eu disse para vocês que este primeiro ano do curso seria constituído de duas coisas. Aliás, três coisas. Né? Moralidade da vida intelectual. A aquisição de certos, sugestão de como vocês adquirirem certos elementos de cultura geral que são indispensáveis ao estudo da filosofia. E terceiro, algumas técnicas. Né? Técnica que se refere tanto ao estudo quanto, vamos dizer, uma técnica de higiene interior. Não sei nem se a palavra higiene é muito boa, eu não gosto dessas analogias médicas. Mas é como você limpar as lentes, está entendendo? E eu acho que todas essas pré-condições, sem elas, você entrar em filosofia, você vai virar mais um bocó de mola e você não virar um monstro, entendeu? Tem cuidado, esse negócio de filosofia é ruim, você não se imagina o dano que as filosofias fazem para as pessoas. Né? Quer dizer, praticamente todos os grandes crimes do século XX, todos começaram com filósofos, então presta atenção no que você está falando. Cuidado com isso, né? Então é por isso que eu estou dando essas dicas. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei, professor Alexandre Costa, a Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.